Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem em quarentena. Então vamos mateando o penal na quarentena, certo? Eu matei daqui e vocês assistem daí. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e que estejam aproveitando para estudar, principalmente direito penal, né? Que é a matéria mais bacana do curso. Então desejo a todos vocês uma boa quarentena. Como vocês viram, eu mandei um material em PDF. Então, primeiro a leitura do PDF e depois este videozinho aqui para complementar o que tem no PDF. Portanto, se tu não assistiu, se não leu o PDF, vai lá ler o PDF para o vídeo e depois volta, certo? Então, para quem leu o PDF, pode até acompanhar junto com o material, que nós vamos começar então a analisar o artigo 122 do Código Penal Brasileiro. Então vamos lá. Este era um dispositivo, né, que constava de uma forma e que foi remodelado agora em 26 de dezembro de 2019. Então, ele já era um dispositivo complicado, a gente vai ver por quê, e ele se tornou um pouquinho mais complicado agora, no meu ponto de vista. Então, o interessante é que a gente possa então começar do começo, ou seja, ver de que maneira que iniciou isso. Então, como é que estava a redação anterior no artigo 122? Dizia: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Então, os modos, obviamente, continuam o mesmo. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. E o auxílio não se dizia na época se o auxílio era material, se era psicológico, que tipo de auxílio era. Aqui ficou marcado que o auxílio é material, certo? Então, este era o preceito primário e o preceito secundário dizia assim: pena, reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então veja bem, o tipo penal, quando tinha lá o preceito secundário, eles só punia se houvesse lesão de natureza grave ou morte. No caso de lesão de natureza grave, 1 a 3 anos, que se manteve, está refletido aqui no nosso parágrafo primeiro. Se resultasse morte, de 2 a 6 anos, como estava lá, aqui refletido no parágrafo 2º da nova redação. Veja, então o dispositivo anterior era complicado, porque se a pessoa tentasse o suicídio e resultasse com lesão corporal leve ou nenhuma, não era punível. Só era punível se resultasse lesão corporal de natureza grave ou morte. Natureza grave de 1 a 3 anos e morte de 2 a 6. Inclusive, muita discussão existia, por quê? Porque dentro do artigo 129, parágrafos 1º e 2º, ali consta lesão corporal de natureza grave. Só que a doutrina e a jurisprudência foram assumindo que o parágrafo 1º seria lesão corporal de natureza grave, no 129, e lesão corporal de natureza gravíssima, no parágrafo 2º do 129. Então, exigindo, obviamente, né, uma interpretação pelo princípio da tipicidade estrita, ali consta natureza grave e não gravíssima. Na lei dos crimes hediondos, já faz referência à natureza grave e gravíssima. Então, obviamente, ele já tinha esse problema. O outro problema é que, se restasse lesão corporal de natureza leve, nada acontecia com a gente. Então ele era um crime material, ou seja, ele exigia um resultado, seja a lesão, seja a morte, para que pudesse ser punido. Correto? E existia também 2 formas onde a pena era duplicada, certo? A primeira forma é se o crime for praticado por motivo egoístico, certo? Que a gente vai ver que depois se manteve aqui no parágrafo 3º. Motivo egoístico, inciso 1º. E o inciso 2º é se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Isso também se manteve aqui. Muito bem, essas eram causas de aumento de pena, onde a pena era duplicada, certo? Então, se nós partíssemos, por exemplo,
de um resultado lesão, primário de bons antecedentes, 1 ano ficava em 2. Morte, primário de bons antecedentes, nada contra, no final ficava 2, se aumentava, duplicava, ficava 4. Quando fosse por motivo egoístico ou menor ou tivesse a capacidade de resistência diminuída. Certo? Daqui é que nós partimos então de um crime material, ou seja, que exigia um resultado material, para um outro crime agora que na sua forma simples, ou seja, no caput, certo? Consta como um crime formal. Isso quer dizer o quê? Que dentro dessa visão de crime formal, se praticar a conduta de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, que agora tem a nova redação, né? A pessoa já responde pelo tipo. Ou seja, se não tentou o suicídio ou se tentou e restou com lesão leve, nós estamos falando da forma simples que está no caput. Então no caput agora diz assim: induzir, instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então as 3 formas: induzimento, instigação e auxílio material. Ao quê? Ao suicídio e à automutilação. Entrou essa automutilação aqui, a gente vai ver, principalmente em função daqueles jogos, baleia azul e coisa e tal, que fazia com que as pessoas se automutilassem. Mas aqui há de se fazer um parênteses e uma observação. Não se vê esses comentários na internet, passam por cima, mas a nossa opinião é a seguinte. Aqui, obviamente, nós estamos tratando do artigo 122, que está na cartela dos crimes contra a vida. Ou seja, homicídio, induzimento, instigação, suicídio, infanticídio e aborto. Esses 4 crimes são os crimes dolosos contra a vida e que vão a júri. O restante dos crimes ficam a cargo do juiz singular, correto? Da vara criminal normal. Então esses 4 aqui perfazem a cartela de crimes dolosos contra a vida. E esse 122 está dentro dele. Então, a única interpretação possível, salvo o melhor juízo, como aqui o bem jurídico tutelado é a vida, nós só podemos entender assim: induzimento, instigação, auxílio material ao suicídio. Eu quero que ele morra, eu quero que ele faça o movimento para morrer, mas eu induzo, instigo ou até auxilio. Ou a automutilação, mas a automutilação para que leve a óbito. A intenção do agente, o dolo do agente, como é um crime doloso contra a vida, tem que ser que ele se automutile com vias a morrer. Não é simplesmente fazer uma automutilação. Senão, aquela pessoa que induz alguém a botar um alargador de orelha, sei lá, um piercing no nariz aqui, ou uma tatuagem na pele que caracteriza uma mutilação, né? Ou seja, não está no mesmo estado em que estava, eu responderia por isso. E como na verdade a automutilação não é crime, porque não tem transcendentalidade, aquele que pratica em si, obviamente que induzir a simples automutilação é considerado um fato atípico. Então aqui a automutilação entendida com vias à morte da vítima. Não me parece haver outra interpretação. Então, eu vou fazer induzimento ou instigação. Induzimento é quando eu implanto a ideia, certo? Faço lá a fogueirinha e induzo com uma chama que o fogo pegue na fogueirinha. Eu instalo a ideia dentro da mente da vítima. Isso é induzimento, induzir. A vítima já tem esta ideia e eu vou lá, como se fosse a fogueirinha já pronta, eu assopro para que aumente o fogo. Então, eu aumento esta ideia dentro da subjetividade da vítima e isso seria instigação. Perfeito? Induzimento e instigação. O auxílio, marcado agora de forma indelével, ele tem que ser um auxílio material, não pode ser de outra ordem. Então, o auxílio material é eu empresto uma corda, eu empresto uma arma, eu empresto uma faca e esta pessoa então realiza o ato. Certo? E a diferença para o homicídio é que no homicídio eu realizo o ato, certo? O núcleo que leve a matar alguém.
Então, eu atiro, eu esfaqueio, eu faço alguma coisa. Aqui eu não posso estar fazendo nenhuma dessas ações. Eu tenho que, na verdade, fazer induzimento, a instigação ou auxílio material, mas quem tem que praticar é a própria vítima. Portanto, se a vítima diz, eu não tenho coragem de me esfaquear, segura a faca para mim, certo? Segura a faca para mim e eu vou me jogar contra a faca. Meu amigo, se tu segurar esta faca e ele se jogar contra a faca, tu responde por homicídio, porque tu está praticando a ação. Ele diz, eu vou ficar deitado aqui, perto do fogão, aí tu liga o gás para mim e sai e eu vou me suicidar. Se tu ligares o gás, tu praticou a ação. Então quem tem que praticar a ação, por exemplo, de pular de um prédio, de tomar remédios, de se matar com uma faca, com um revólver ou com gás, quem tem que praticar esta ação é a vítima. Então, o agente, ele só contribui de forma intelectual, fazendo induzimento e instigação, ou de forma material, fazendo auxílio material. Toma aí a corda, toma aí a arma, liga tu o gás, e aí a vítima é que realiza o ato. Perfeito? Então, se praticar o ato é homicídio. Se a vítima praticar, aí é 122. Então, eu vou induzir ela à automutilação para que ela morra. Essa tem que ser a minha intenção. Senão, nós não estamos falando do 122. Certo? Então, a forma simples diz: induzir, instigar ou dar auxílio material a que alguém se suicide ou se automutile. Perfeito? Tudo bem. Então, se a vítima não tentou, ou se ela tentou e restou com lesão leve, é o que nós estamos falando aqui, é a forma simples, de 6 meses a 2 anos. Mas a gente sabe que a forma simples vai ser a forma simples? Não, a gente vai ter que fazer por exclusão. Ou seja, a gente vai ver se não tem uma forma qualificada, ou ainda uma dessas formas do parágrafo 6º ou 7º, certo? Que trata dos vulneráveis. Se ocorrer uma dessas formas, não é forma simples, certo? Vai ser uma forma qualificada, ou vai ser uma forma de deslocamento de tipo. Certo? Então a gente primeiro tem que analisar a não ocorrência dessas formas para chegar à conclusão de que foi a forma simples. Então a forma simples trata-se de agora de um crime formal, ou seja, ele é um crime igual de mera conduta, mas com a possibilidade de um resultado danoso diverso, ou seja, além daquele que é a simples conduta. Então se eu injurio alguém, um crime de injúria, eu falo um monte de impropérios para a pessoa, nesse momento que eu falei, eu já pratiquei a conduta, é um crime de mera conduta. E como é só a subjetividade do agente, isto não tem nenhuma consequência maior. Mas, por exemplo, no crime de calúnia ou de difamação, além de eu falar essas calúnias ou difamar essa pessoa, ainda pode haver um resultado mais danoso, por isso que é o crime formal, é uma mera conduta com um resultado além da mera conduta, certo? Que é possível, não precisa acontecer, mas é possível, que é, por exemplo, ele perder emprego, ele ter prejuízos materiais, ou ele até vir a se matar em função disso, certo? Então, isso é um crime formal, é um crime de mera conduta com resultado possível, né, de acontecer além daquela conduta. Então agora, veja, se fizeres um induzimento, uma instigação ao auxílio, mesmo que ela não tente, mas ficarem sabendo que se fez essa conduta, responde pelo caput, mesmo que ela não tenha tentado, porque é um crime formal. Praticou a conduta de induzimento, com o dolo de que ela se matasse, mas ela não fez. É um crime formal, vai estar aqui na forma simples. Ela fez, mas restou com lesão corporal leve, também é um caput. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, eu tenho que induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação para efeito morte. E assim, então, a gente dá conta do que seria a forma simples. Agora, um crime formal. Tranquilo? Formas qualificadas. Da mesma maneira que tinha na previsão anterior, ou seja, lá existia pena se ocorrer lesão de natureza grave, né? Ou gravíssima, né? Pena de 1 a 3 anos. Se consumar, 2 a 6 anos. Então, estas penas que já existiam lá como previsão se repetem aqui. Então, o parágrafo 1º diz assim:
que são as qualificadoras, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, veja, aqui eles corrigiram o equívoco que tinha na redação anterior e colocaram então natureza grave ou gravíssima, como nos termos do artigo 129, parágrafo 1º e 2º, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então, eu fiz o induzimento, instigação ao auxílio material para que ele se suicidasse ou se automutilasse com vias a morrer, e como resultado teve lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, conforme está lá no 129, parágrafo 1º e 2º. A pena, então, de 1 a 3 anos. Tranquilo? Parágrafo 2º, que é outra qualificadora, aqui, diz assim: se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, 2 a 6 anos. Então, se o suicídio ou a automutilação resulta morte, aí nós temos uma outra régua. Então, primeira regra, a régua para a dosimetria da pena, 6 meses a 2 anos, sendo a forma simples. Se o resultado for lesão de natureza grave ou gravíssima, aí é outra régua, da onde a gente vai praticar, por quê? Porque daí o cálculo de pena vai partir desta régua da qualificadora do parágrafo primeiro. Se resultou morte, tanto o suicídio quanto a automutilação, outra régua lá no início da aplicação da pena, correto? 2 a 6 anos. Tranquilo até aqui? Simples, formas qualificadas. Muito bem. Aí nós temos o parágrafo 3º, 4º e 5º, que são as majorantes, ou seja, aquelas causas que vão ser aplicadas na terceira fase da aplicação da pena, né, e que poderão aumentar a pena. Elas podem ser aplicadas escalonadamente ou podem ser aplicadas pelo julgador a que mais majore, em sintonia com o artigo 67, que diz que o aplicador pode escolher entre as agravantes a que mais agrave. Então, a majorante que mais majore, ele pode escolher qual a que mais majore, ou ele pode aplicar, né, ela de forma escalonada. Então, o parágrafo 3º diz assim: a pena é duplicada. Isso quer dizer o quê? De cara ela vai ser duplicada, ela vai ficar na terceira fase, vamos supor que ela parta do mínimo, não tenha nenhuma agravante, chegou aqui com a mesma pena mínima, ela vai ser duplicada. Então, se for a forma simples, vai ser duplicada, 6 meses vai passar a ser 1 ano. Se for esta qualificadora, 1 ano, não mudou nada, chega lá, vai virar 2. Se ocorreu morte, 2 anos, parte de lá, chega aqui, vai virar 4 direto, correto? Então assim, 2 vezes a pena definitiva, direto. Então diz assim: é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Bom, egoístico já tinha lá. Aí resolveram pegar lá do 121 o torpe ou fútil. Só que o motivo egoístico, ele já é o torpe. Ou seja, está dentro da cartela de motivos torpes, correto? Então, assim, um motivo egoístico, sim, eu quero que ele se suicide para ficar com a herança sozinho, bom, isto já é motivo torpe. Então, obviamente, não vão poder coexistir aqui, né, em regra, o motivo egoístico e o motivo torpe como forma de 2 qualificadoras, correto? Isso aqui já foi um equívoco da lei, não precisava. Ou botava egoístico, ou deixava só torpe. Por exemplo, se o crime é praticado por motivo torpe ou fútil, bastava, o egoístico já estava dentro, certo? Segundo, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então veja, a vítima menor, aqui seria o entendimento, aquela que não tem 18 anos. Então, 17 anos, 11 meses, blá blá blá, para baixo. Mas para baixo até onde, professor? Pois é. Como nós vamos ver nos outros dispositivos, que eles fazem um marco que é 14 anos, ou seja, aquela que é menor de 14, nós temos que entender aqui neste momento que isto foi praticado por alguém, sobre alguém que tem de 14 a 18. Seria isto, obviamente, o entendimento do que é menor aqui. Ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então aqui agora uma pessoa maior, tá? Menor é a primeira hipótese, correto?
menor. Se a vítima é menor ou tem, sendo maior, diminuída a sua capacidade. Diminuída não é suprimida. Diminuída há ainda um pouco de coordenação por parte da vítima, um poder de se orientar. Como, por exemplo, uma embriaguez que não seja completa, mas a vítima está totalmente empolgada em relação àquela ideia, ou exponencia pela bebida o estado depressivo dela, e eu faço um induzimento, uma instigação, ou tenho um auxílio, e ela então pratica o suicídio. Correto? Muito bem. Então, se for uma vítima menor, 18 a 14, ou uma vítima maior, mas com a capacidade de resistência diminuída, ou no inciso primeiro, por motivo egoístico, torpe ou fútil, estamos falando do parágrafo 3º, que pode ser aplicado tanto quanto a forma simples, quanto nas formas qualificadas. Duplica a pena de forma direta. Certo? Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro. Até o dobro, isso quer dizer, eu posso aumentar um sexto, posso aumentar um terço, posso aumentar a metade, até o dobro. Vai ficar igual essa aqui. Mas aqui então é uma forma crescente, não é direta, pelo entendimento do aplicador, o que ele vai aumentar aqui. Então a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. A conduta é realizada, a conduta de quem? Do agente. Então, eu faço induzimento de instigação, certo? Por meio de rede de computadores, por meio de rede social ou transmitida de forma real, em tempo real. Muito bem. O que tem que ser entendido aqui? Abre um novo parêntese. Eu estou falando de uma majorante quando esses verbos são realizados por mídias, correto? Mas tem que ser direcionado a uma pessoa em específico, certo? A uma vítima em específico. Os crimes contra a vida é contra a vida de alguém, de uma pessoa. Eu tenho um dolo de matar aquela pessoa, certo? Eu tenho dolo de matar o meu filho no infanticídio. Tenho dolo de matar aquele nascituro, no caso do aborto, ou seja, uma vítima específica, certo? E essa vítima tem que estar especificada, não basta eu simplesmente publicar alguma coisa na internet para vítimas indeterminadas e vou responder por induzimento de instigação de que eu nem conheço, certo? Esse é o nosso entendimento. Então a vítima tem que ser especificada. Ou faço com a vítima especificada uma transmissão em tempo real, ou seja, falo com ela, uma videochamada, ela em específico, certo? Faço esse induzimento à instigação diretamente a ela em tempo real. Muito bem, se for isso, a pena então pode ser aumentada até 2 vezes. Tranquilo até aqui? Terceira majorante, está no parágrafo 5º, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então é um aumento de metade. Se for 6 meses, aumenta 3 meses. Se for 1 ano, aumenta 6 meses. Se for morte, aumenta aqui, aumenta 1 ano. Fica 3 anos, 1 ano e 6 meses, fica 9 meses. Claro, na projeção primária, com antecedentes, nada mudou, chega aqui no final, então tem esse acréscimo. Bom, eu posso praticar todas. Posso praticar todas. Por exemplo, do parágrafo 3º, é motivo egoístico. Eu quero que essa pessoa morra, por exemplo, para pegar a herança. Muito bem, eu faço isso por onde? Pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Facebook, diretamente a essa pessoa. Aí deu o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. E dentro desta orientação eu tenho um grupo, supor, de WhatsApp em relação a isso, certo? E eu sou coordenador desse grupo. Aí eu fui lá e cliquei e disse, eu quero falar especificamente com essa pessoa e vou induzir ela a este ato. Muito bem? Então eu poderia, obviamente, ter a majorante das 3 hipóteses. Entendemos? Certo? Fora isso, aplica-se uma ou outra. Eu posso aplicar todas as majorantes? Pode o juiz também entender pela que mais aumente, como por exemplo, em 2 vezes? Pode também.
Tranquilo? Então se aplica a forma simples, se aplica a forma qualificada, lesão ou morte. Aí nós temos que ver, vai se aplicar o parágrafo 6º e o parágrafo 7º? Essa é a discussão agora. Porque agora vem duas hipóteses, certo? Sui generis, que não estavam no tipo penal e que na verdade vai fazer uma grande confusão dentro da prática jurídica, porque elas remetem a um deslocamento de tipo. É como assim, o que tu fizestes não é uma lesão corporal, mas meu dolo era de lesão corporal. Não, mas assim, dentro destas condições que tu praticou esta lesão corporal, nós vamos considerar homicídio. E a gente sempre entendeu, obviamente entende até agora, que o sujeito responde pelo dolo que tinha. Que se eu atirar em alguém com dolo de matar, mas restar lesão corporal, eu não vou responder por lesão corporal, vou responder pelo homicídio que eu tentei. Vai ser homicídio, ou seja, 121, na forma tentada. E aqui, na verdade, se faz esse imbróglio, essa confusão de deslocamento de tipo. Então diz o parágrafo 6º assim: se o crime que trata do parágrafo 1º, esse aqui, que é lesão corporal grave ou gravíssima, que resulta lesão corporal grave ou de natureza gravíssima, é cometido contra menor de 14 anos, aquele que não tem 14 anos, hipótese número 1. Então, menor de 14 anos. Eu fiz o induzimento a um menor de 14 anos e ele restou lesão gravíssima. Muito bem, que aqui trata de lesão grave ou gravíssima. Então não será este daqui, será este daqui. Por quê? Pela condição da vítima de ela ser menor de 14 anos. De novo, pela condição da vítima, ou que ela tem uma enfermidade ou doença mental, e aí ela não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então ela tem uma patologia psíquica que faz com que ela não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. Obviamente que isso vai ter que ser apurado em perícia. Se esta patologia retira o entendimento, não tem, porque aqui diz não tem, não diz assim, ó, tem diminuído o entendimento. Não, diz não tem. Esta patologia tem que retirar o entendimento. Esse é o ponto. Então, nesta perícia que apontar a patologia, é que nós vamos verificar se esta patologia tem a condição de retirar o entendimento, ou seja, não tem o necessário, não está dizendo assim, tem diminuído o seu discernimento, não tem o necessário discernimento. Então, esta patologia aqui vai ter que apontar com precisão que esta patologia sempre, não só nesse caso, retira o entendimento. Bom, se ela retira o entendimento, ela se praticasse uma ação seria igual como se ela fosse inimputável. Não tem o entendimento. Uma vítima é como se fosse um inimputável. Esse é o ponto. Então a gente está considerando vulnerável o de menor de 14 anos, aquele que maior de 14 anos, em qualquer idade, tenha uma doença mental que faça com que retire o necessário discernimento da prática do ato, ou, terceira hipótese, por qualquer causa não possa oferecer resistência. Ela não pode oferecer resistência. Ela não tem menos de 14, ela não tem uma patologia, ela é maior de 14, até 120 anos, e está num estado em que ela não pode oferecer resistência, como por exemplo embriaguez completa, certo? Ela realmente não está se coordenando naquele momento. E é o que tu falar é como se fosse um ato até de hipnose, certo? Então, neste caso, em que ela não pode oferecer resistência, não estaremos falando do parágrafo 1º, que trata de lesão grave ou gravíssima. Estaremos falando que a lesão gravíssima que aconteceu com um menor de 14 anos, com aquele que tem patologia e não consegue ter discernimento, ou aquele que não tem patologia e nem é menor de 14 anos, mas está numa condição de não conseguir oferecer resistência e restou lesão gravíssima, especificamente lesão grave não, lesão grave fica aqui, grave e gravíssima aqui, mas se for gravíssima com essas condições da vítima, aí decidiu o legislador que responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Então desloca-se do 122 para o 129.
que a pena no parágrafo 2º do 129 é de 2 a 8 anos. O que acontece em relação a isso? Bom, não estaremos mais falando de crime contra a vida. Não estaremos mais falando. Então, assim, se criou a ficção de que tu tinha dolo de induzimento, instigação, auxílio, suicídio. A pessoa nem morreu, mas resultou com lesão gravíssima. O que nós vamos entender é que tu não vai responder mais pelo que tu tinha dolo, mas pelo resultado, e vai lá para o 129, parágrafo 2º. Bom, se o legislador entendeu assim, ele acabou de tirar esta hipótese, salvo o melhor juízo, da cartela dos crimes contra a vida. E, obviamente, que a incidência desse parágrafo faz com que esta pessoa, o agente, não vá a júri. Isto vai dar confusão? É óbvio. E a doutrina punitivista dos manuais vão se manifestar, já devem estar até se manifestando, que vão dizer, mas ora, se a pessoa nem tentou, vai a júri. Se tentou e restou lesão com leve, vai a júri. Se tem lesão grave, vai a júri, ou seja, todas as hipóteses menos lesivas que essa, como é que a lesão gravíssima não vai a júri? E vão querer forçar então que um crime que não faz parte da cartela, agora o 129, só porque saiu daqui de dentro, seja julgado pelo tribunal do júri. Certamente eles vão fazer esse esforço, contrariando toda a sistemática do Código Penal e da Lei Penal, e vão enfiar o 129 nesta hipótese no tribunal do júri. E isto possivelmente vai começar a se sedimentar num primeiro momento, mas vai haver a resistência, e aqui tem uma posição de resistência, de que uma vez que o legislador optou por considerar ficcionalmente que não será mais 122, mas 129, ele acabou excluindo da cartela dos crimes contra a vida. Dane-se. Isso foi a opção do legislador. E esta é a nossa opinião. Tranquilo? Se acontecer morte, bom, a princípio é 2 a 6 anos, mas se acontecer morte nas condições do parágrafo 7º, aí já não é aqui. Então o que diz o parágrafo 7º? Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14, repete a mesma redação do parágrafo 6º, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Aqui não está falando em patologia, está dizendo que a pessoa não tem o necessário discernimento. Quando que ela não vai ter o necessário discernimento? Não sei, uma embriaguez que não é completa? Pode ser. E depois, a causa não pode oferecer resistência. Aí é igual lá, como estava no 6º, né? Assim, então, ou por qualquer outro, não pode oferecer. Aí sim, aqui é embriaguez completa. Por exemplo, embriaguez não só de álcool, ou de qualquer substância que torne a pessoa realmente incapaz de oferecer uma resistência psíquica, emocional, em relação à instigação, induzimento que está sofrendo, correto? Mas aqui agora no 7º, o que diferencia é que aqui não está exigindo uma patologia, está deixando em aberto, certo? Que a pessoa não tenha o necessário discernimento. Isto é bom? Não, isto é péssimo. Toda vez que o legislador não especifica exatamente como é a conduta, certo? Não especifica de forma clara o que contém aquilo e o que não contém, vai gerar problemas, certo? Isso vai ter que ser construído pela doutrina e pela jurisprudência, e aí vai haver grandes divergências de opiniões, correto? Então aqui ficou quase que uma regra penal em branco, ou seja, aquela que vai precisar ser regulamentada de alguma maneira, porque não temos como precisar assim, ele tinha o necessário discernimento por qualquer razão, como é que vamos saber? Se tiver uma patologia, e essa patologia, igual o 6º, né? Essa patologia comprovar aqui pela ciência que retira o entendimento, bom, mas se ele não tiver? Tá? Então aqui vamos ter problemas, certo? E qual foi a opção então do legislador? Foi que sendo menor, que tendo uma forma de não ter o discernimento, ou que não pode oferecer resistência e resultou morte, não vai ser o parágrafo 2º, vai ser o parágrafo 7º,
E por ficção, novamente, nós vamos entender, bom, tu querias induzimento de instigação ao suicídio, tu não fez nenhum ato. Não, não fiz. Mas vai ser considerado 121. Bom, 121 está dentro da cartela dos crimes contra a vida. Isso não seria um problema, porque daí também vai a júri. Mas o problema é que aqui o sujeito, como foi dito lá no início, não praticou nenhum ato de execução do homicídio. Ou seja, ele não segurou a faca, ele não foi lá e abriu o registro, ele não praticou um ato. Então, como é que vamos criar agora a ficção de que ele praticou o ato? A ficção fica na hipótese de que a subjetividade do agente está prejudicada, tanto que são considerados vulneráveis. Muito bem, mas o ponto é, se eu vou lá e mato uma pessoa, pratico o ato de matar uma pessoa e esta pessoa é vulnerável, suponha ter uma patologia, ele tem uma esquizofrenia severa, um retardo mental severo, e eu vou lá e mato, não deixa de ser, pela condição do agente, não deixa de ser um homicídio. Aqui nós estamos criando uma ficção de que deixará de ser induzimento à instigação ao suicídio, quando exatamente eu não pratico nenhum ato de execução, quem pratica é a vítima o tempo todo, mas por uma condição específica da vítima, se resta lesão gravíssima, eu vou entender que foi 129. Se resta a morte, eu vou entender que foi 121. Estão entendendo a confusão que fizeram? Isso vai ser o que nós vamos ter que tratar. Ou seja, um tipo penal que já era complicado, sempre caía em concurso. Certo? A vítima restou com lesão leve. Fato atípico. Quem conhecia o tipo acertava, quem não conhecia dizia responde pelo dolo e tal. Errava. Um tipo já era problemático, porque previa no seu preceito secundário punição só se houvesse morte ou lesão grave. Que foi modificado e ficou pior. Ficou pior. Houve aberrações. Automutilação já vai ser um ponto a ser discutido. Por quê? Porque uma parte da doutrina vai entender que qualquer forma de automutilação que for induzida ou instigada está dentro. E aí vai ter que haver resistência de que sejam respeitados os princípios do direito penal. Ou seja, é um crime doloso contra a vida e a automutilação tem que ser com vias a que a pessoa morra. Esse é o primeiro ponto de discussão. O segundo ponto de discussão é que essas majorantes aqui vão se aplicar à lesão gravíssima aqui, ou morte do parágrafo 6º ou 7º, ou seja, a vítima tem menos de 14 anos, restou com lesão gravíssima. Aí eu fiz pela internet, aí eu fiz por isso. Vai se aplicar a majorante? O ponto é de discussão, ou seja, eu aplico as majorantes internas ao tipo penal. Então aqui não tem problema nenhum, vai se aplicar. Aqui não tem problema nenhum, vai se aplicar. Mas aqui, dessas duas hipóteses, houve a opção do legislador de retirar de dentro da instigação ao auxílio ao suicídio. Um vira 129, outro vira 121. Então a primeira posição vai ser, sim, vamos aplicar, porque que em pese tenha sido feito o deslocamento, a origem do dispositivo está dentro do artigo 122 e a primeira visão da corrente da doutrina possivelmente vai dizer, sim, vai se aplicar as majorantes, porque não tem nada a ver, vai se aplicar. E certamente uma segunda corrente na qual eu me filio uma vez que o legislador optou por romper com a ideia do 122 e transfere para o 129 e 121, eu vou aplicar as regras de lá. Então aqui eu gerei, nesta nossa posição, eu gerei condições questionáveis. Por quê? Porque são condições do agente, da vítima, certo?
condições da vítima que fazem com que eu, numa ficção, crie a ideia de que não é mais 122, mas 129. Eu criei essas condições como legislador e fiz a opção então que vai ser punido pelo 129. Então nós temos que ir lá para o 129, essa é a nossa posição, ver o que tem lá do 129, se tiver uma majorante, aplica-se. Correto? Ou o legislador modifica a lei e coloca como majorante genérica para qualquer crime, ou seja, qualquer crime praticado, seja os crimes contra a vida ou não, contra menor, blá 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 blá, contra quem tem blá blá blá, blá, serão majoradas. Muito bem, coloca lá como majorante geral, certo? Não específica do tipo, majorante genérica, e aí vai se aplicar. Mas, na nossa posição, como não constam essas majorantes aqui nem dentro da lesão corporal 129 e nem dentro do 121, nós entendemos que não pode se aplicar. Que tal? Não é mesmo? Então, isso vai dar problema, certo? Essa discussão sobre os vulneráveis vai dar problema, porque na prática nós temos que verificar condições específicas. Claro, quem tem menos de 14 anos tem menos de 14 anos, mas estamos fazendo a suposição de quem tem 13 anos, 11 mil anos, não tem discernimento para decidir. Mas um mês depois, quando ele faz 14, ele teria. Aí não se aplicaria a majorante. Veja, se for aplicado com alguém que tenha 14 anos, fez 14 anos hoje, certo? Ele tem 14 anos completo. Aqui as hipóteses em que, aqui previstos que menor de 14 anos, não, ele não é. Ele tem uma doença, uma enfermidade que, não tem. Ele estava num estado que ele não podia oferecer, não está. Bom, não vai incidir. Esse é sempre o problema de nós delimitarmos uma linha, né? Como, por exemplo, os crimes sexuais contra vulnerável. Determinar uma linha, 14 anos. Muito bem. Um dia antes dos 14 anos ele não tem discernimento, no dia do aniversário ele tem. Isso já é questionável. Tá? E a outra questão, a perícia demonstrar que retirou o entendimento. Vai dar problema. Quais são as condições que tornem ele incapaz de poder resistir? Vai dar problema. Então a questão do que é, de como é, quais são as formas de que alguém realmente seja vulnerável, vai dar problema grave. E a questão, obviamente, do 129 ser julgado pelo Tribunal do Júri. Isso vai dar problema também. Certo? Então, essas são as minhas posições por hora em relação a esse artigo 122. É uma boa experiência para todos nós. Por quê? Porque é isso que vai acontecer na prática cotidiana de todo mundo. Ou seja, vai surgir um novo dispositivo, uma nova lei. E vocês, em primeiro lugar, devem fazer a sua leitura, fazer as relações que vocês podem fazer em relação a isso, e só depois disso ouvir a opinião desse ou daquele outro para complementar a sua opinião. Mas nunca o contrário, nunca sair lendo a opinião do outro e se contaminar com a opinião do outro antes de ter feito a sua análise. Isso vai ser feito o tempo todo depois que vocês estiverem informados, e inclusive durante o curso, porque ele vai terminar o direito penal, 1, 2, 3, 4, entende? E vai ser uma nova legislação. E o professor de penal não vai estar ali para orientar vocês, e vocês vão ter que fazer essa pesquisa. Certo? Então aqui, diversos problemas, né? Principalmente aqui, questionar. Muito bem, por condição do agente se criou a ficção de que não será 122, eu responderia por uma pena de 2 anos, que mesmo duplicada, seria 4 anos, regime aberto. Agora fui jogado para o homicídio, na forma simples, mas com uma pena inicial de 6 anos. Por uma ficção criada pelo legislador em relação a uma condição especial da vítima. Eu crio a ficção de que não é mais induzimento, nem instigação, mas sim que eu quis, e vou responder por 129. Aí ele morreu, eu crio a ficção de que ele não quis o induzimento, a instigação ao suicídio, mas quis 121 homicídio. Claro que isso não vai ficar assim, vai gerar problema, vai gerar polêmica, mas é assim que caminha o direito, principalmente o direito penal.
Tranquilo? Espero ter podido ajudar. Leiam de novo o material agora depois da explicação. Qualquer dúvida, possivelmente depois eu vou criar uma reunião no Zoom. Se vocês puderem, baixem o aplicativo Zoom no celular. E aí eu disponibilizo um horário para que a gente possa fazer uma reunião pelo Zoom. E aí a pergunta que um fizer e que eu possa responder sobre alguma dúvida já serve aos outros que estão ali junto na reunião. Tranquilo? Bom retiro, até a próxima aula. Um bom chimarrão. Até!